Damos início agora ao terceiro dia de atividades do 17º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, promovido pela CAERT. Antes de mais nada, vamos agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores que tornaram esse evento possível. Governo do Estado de Santa Catarina, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Prefeitura de Balneário Camboriú, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, SESC e SENAC, e o Sindicato das Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado de Santa Catarina, o CERT. O tema desse painel é um olhar sobre a audiência do rádio, conteúdo que será apresentado por Rodrigo Cierco, diretor comercial do Cantar Ibope Mídia para a região sul. Rodrigo é formado em propaganda e marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo, a FAAP. Há 15 anos atua no Cantar Ibope Mídia, empresa responsável por pesquisas de audiência e publicações como o Book do Rádio e o Target Group Rating Radio. Ambas são referências no mercado da comunicação, tanto por emissoras como para o mercado publicitário. Vamos receber, com nosso carinho, o Rodrigo Cierco. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É uma honra estar presente aqui com vocês. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a oportunidade, agradecer ao Paulinho, a todos da CAERT pelo convite e pela oportunidade. Mais um bate-papo mesmo, né? Eu acho que temos aí alguns minutos para a gente estar conversando. Hoje o foco, obviamente, a gente vai estar falando de rádio, mas a gente vai abrir aqui um painel para perguntas e respostas, onde a gente vai estar podendo, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida sobre o meio TV, investimento publicitário, efetivamente o que vocês quiserem conversar, curiosidades, tá? Mas reforço que, a princípio, o nosso bate-papo aqui hoje é com relação ao meio rádio, esse importante meio. Tá? Antes de mais nada, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou diretor comercial da Regional Sul, né, responsável pela comercialização, atendimento e prospecção de novos negócios para os 3 estados. Né? Atualmente eu fico em Curitiba, mas eu sou de São Paulo, né? Estou na empresa há 17 anos, na verdade, quase 17 anos, sendo boa parte desses 17 anos aqui no sul do país, né? Já quase 11 anos no sul e os demais lá em São Paulo. Tá? Muito bom rever grandes amigos, né, aqui, grandes clientes, grandes pessoas. Obrigado aí pelo carinho e pelo bate-papo. Tá? E fiquem à vontade. Tá? A ideia é a gente ter perguntas e respostas lá no final da apresentação, do bate-papo, mas se houver necessidade, por favor, me interrompam. Tá? Eu acho que o grande desafio, né, gente, tive a oportunidade de estar conversando com algumas pessoas antes aqui do início do evento. Eu acho que o grande desafio, independente de qual meio a gente está atuando, né, se eu sou um player de rádio, TV, jornal, agência, anunciante, acreditamos, né, que o grande desafio atual é como trabalhar de maneira cada vez mais assertiva, visando, obviamente, o desempenho dos nossos clientes, né, cada um em seu segmento, mas com um olhar, né, digital, né, um olhar, na verdade, que não seria nem digital, acho que é a palavra mais correta, a questão toda é a mobilidade. Né, e eu acho que a foto ali expressa bem e dá uma introdução para o que eu quero falar para vocês. Né. Como que emissoras de rádio, televisão, anunciantes, como tratar os diversos meios diante de um cenário que nos últimos anos vem se alterando, né? E se altera cada dia mais. A gente tem uma série de devices aparecendo, né? Não existe mais tempo, todo mundo trabalha a qualquer momento, de manhã, de tarde, à noite, no almoço, aqui mesmo. Né? Tem gente acompanhando e-mail, claro, é normal isso. Né? Então, o grande X da questão, acho que o nosso grande questionamento é como digerir tudo isso, aproveitar grandes oportunidades e reverter isso em negócios para os nossos clientes. Tá? Eu acho que essa é a grande ideia, digamos assim, daqui da minha fala. Né? Então, a gente está cada vez mais conectado. Né? A nossa vida é conectada. Isso é um caminho, obviamente, sem volta. Tá?
No entanto, né, uma vez que nós estamos conectados aí praticamente 100% do nosso dia, né, se não nas 24 horas, mas em boa parte delas, essa conectividade acaba gerando, na verdade, uma série de novas oportunidades, né? Então, eu vou destacar aqui algumas informações para vocês. Essas informações, a princípio, as primeiras informações que eu vou estar passando para vocês, elas são provenientes de um estudo da Kantar Ibope Media, chamado Trusting News. Né? Ele está disponível, uma boa parte desse estudo está disponível, inclusive, no nosso site. Mas uma das informações que o estudo aponta é que realmente existem oportunidades para os meios. Né? Então, uma das perguntas do estudo foi justamente, oferecem notícias que eu posso confiar. Né? Então, a gente percebe, né, a gente obteve que 75% desses respondentes apontaram que os meios chamados estabelecidos, sim, oferecem notícias onde a gente pode confiar. Né? Quando eu estou falando de meios já estabelecidos, estamos falando, obviamente, ali de televisão, de rádio, de jornal, vamos chamar dos meios tradicionais. Né? Apesar de eu preferir o termo meios estabelecidos e não tradicional. Tá? Quando a gente fala em site ou aplicativo de relacionamento, esse percentual diminui um pouquinho. Né? A gente percebe que 69% dos entrevistados apontaram que confiam, digamos, nos meios. E 40% para sites ou aplicativos que são de característica exclusiva online. Tá? Então, existe realmente, para todos os players aqui, oportunidades de crescimento. Bom, focando mais agora no meio rádio, né, vamos falar um pouco mais do rádio, a gente percebe também, através do mesmo estudo, né, que o meio rádio ele tem uma linguagem já estabelecida há muitos anos, que propicia um fácil entendimento de programas e boletins. Né? Então, 83% acredita que o meio rádio oferece essa facilidade no entendimento. 78% deles, dos entrevistados, né, apontam que o meio oferece notícias onde eu posso confiar. Né? E aqui a gente está falando única e especificamente do meio rádio, reforço. 74% dos respondentes apontam que oferecem comentários e análises de profundidade, o que também é super interessante para o meio. Tá? Um outro ponto de destaque que eu gostaria de apontar para vocês são informações que são provenientes de um estudo, né? Na verdade não é um estudo, é uma compilação de dados que a Kantar Ibope Media vem entregando para os seus clientes do meio rádio, com uma periodicidade de mais ou menos 2 vezes por ano. Esse ano a gente ainda não disponibilizou o material, mas é um material super rico e que faz, ele traz informações provenientes de uma série de estudos da própria Kantar Ibope com relação à audiência, consumo, investimento publicitário. Eu trouxe algumas informações aqui para vocês e ele chama-se Book de Rádio. Tá? Reforço, esse estudo ele é entregue, digamos assim, para todos os nossos assinantes da pesquisa, as emissoras de rádio, usualmente 2 vezes por ano. Tá? A gente não tem o material de 2018 ainda, por isso que eu trouxe para vocês de 2017. Mas o que a gente acredita? Né? Nós acreditamos que para esse book de rádio, para o meio rádio, ter uma força cada vez mais relevante no cenário publicitário, obrigatoriamente ele tem que estar ligado em 3 grandes pilares. Primeiro, o alcance do meio, a agilidade e a mobilidade que o meio rádio propicia. Então, eu vou trazer para vocês agora, na sequência, alguns números e algumas informações. Elas não são específicas do mercado local. Tá? Na verdade, elas são um compilado, uma média das 13 cidades onde existe a medição de pesquisa de rádio de forma regular. Falando num primeiro pilar, né, justamente do alcance, o meio rádio ele se mantém relevante, sim, em diversos segmentos, né, sendo consumido por diversas faixas horárias e por diversos targets. Então, sim, o meio rádio ele tem um alcance super expressivo. E aí a gente vai demonstrar para vocês alguns números, né, justamente para demonstrar essa força do meio. Bom, atualmente, 52 milhões de pessoas escutam rádio nas 13 regiões que são aferidas, auditadas pela Kantar Ibope Media.
Tá? Isso a gente está falando de uma média dos 13 mercados. Mas é um percentual bem elevado, se vocês perceberem, né? Ou seja, é uma penetração do meio de quase 90%. Né? Reforço que isso é uma média dos 13 mercados. Se pegarmos os mercados de maneira isolada, essa penetração pode ser, inclusive, maior. Mas, em média, 87%, quase 90% da população declara ser ouvinte de rádio. O que gera uma média de tempo de quase 5 horas, 4 horas e 40 minutos dia, o que é bastante coisa. Tá? Considerando, inclusive, que a gente tem um aparelhinho, né, um celular, um smartphone, internet, quer dizer, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de novas tecnologias, novos devices, claro que o rádio também se aproveita disso, né, assim como os demais meios, mas, mesmo assim, a gente tem quase 5 horas, em média, de tempo sendo consumido para o meio. Só esse número já mostra e reforça a importância, né, do meio como um todo. Mas eu gostaria de detalhar mais algumas informações para vocês. Primeiro, a força do meio em relação ao perfil demográfico. Né? Então, eu trouxe um gráfico bem simples aqui para vocês, onde a gente aponta, né, na primeira barrinha ali de cor roxa, né, o perfil do ouvinte de rádio. E, na sequência, a barra cinza, o perfil da população, do universo. Então, a gente percebe que o meio rádio, ele alcança ali 53% das mulheres contra 47% dos homens. Ele está bem equilibrado quando a gente compara com as informações do universo, né? Informações provenientes do próprio IBGE. Quando a gente fala em classe social, né, percebam que o meio ele atinge 34% das pessoas da classe AB. Né? Se eu pegar o perfil demográfico das pessoas nessas 3 regiões metropolitanas, a gente tem 32% de AB. Né? Percebam também que tem um destaque muito grande para um público jovem para o meio rádio. Né? Ele atinge de maneira regular, digamos assim, todas as faixas etárias, mas existe um desempenho bem relevante quando a gente fala dos jovens ali de 20 até 30, 39 anos. Tá? Então, ele atinge efetivamente todos os segmentos demográficos, todos os targets, tanto em relação a sexo, classe e idade. Tá? O rádio alcança também, né, todas as faixas etárias, como eu havia mencionado, mas é importante a gente apontar a penetração do meio rádio em cada uma das faixas etárias. Então, o que a gente está demonstrando aqui é que 91% das pessoas que têm entre 15 e 19 anos declaram ser ouvintes de rádio nos últimos 30 dias. Né? É um número super expressivo. Né? Lembrando que é esse pessoal mais jovem que tem mais acesso, ou pelo menos cada vez mais interação com todas as mídias, né? Mídias sociais ou internet, enfim. Mesmo com tudo isso, né, mais de 90% das pessoas de 15 a 19 anos, nas 13 regiões onde a Cantar Ibope Mídia afere a audiência de maneira regular, declararam ouvir rádio nos últimos 30 dias. Tá? É bem expressivo, né, essa informação. Uma outra coisa que é interessante destacar para vocês é o horário. Né? O rádio está presente ali na vida da gente em todos os horários. Né? Ele alcança ali ao longo do dia, né, quantidades de pessoas, né, de alcance, não estamos falando aqui de audiência, mas sim de alcance, quer dizer, o número de pessoas diferentes que declararam ser ouvintes do meio rádio, chegando num pico, né, de 37 milhões, quase 37 milhões, vamos arredondar aqui, entre as 10 e as 11 horas da manhã. Né? Mais de 37 milhões de pessoas diferentes declaram ser ouvintes de rádio naquela faixa horária entre as 10 às 11 da manhã. Né? Novamente, é mais uma informação, é mais um número para reforçar a importância do meio. Uma outra informação que é cada vez mais discutida, e a gente fez questão de trazer aqui para vocês, é justamente a força que o meio rádio possui quando inclui justamente numa campanha publicitária, para potencializar os resultados de alcance
com outros meios. Então, a ideia aqui é demonstrar para vocês que, se fizermos uma campanha de televisão mais rádio, né, a televisão por si só, por ser um meio de maior penetração, ela praticamente está presente em, se não 100% dos lares, mas, né, 99%, 98%, vai depender aí da região, mas mesmo com toda essa força que a TV possui, incluir o meio rádio numa campanha com TV pode gerar 2% de penetração, de maiores resultados. Tá? Quando eu estou falando de rádio mais mídia extensiva, esse percentual cresce para 12%. Quando falamos de uma campanha de jornal, né, para o meio jornal, onde eu agrego rádio, esse percentual sobe para 138%. E assim sucessivamente. Né? Então, é para demonstrar para vocês, mais uma vez, todo o potencial, toda a força que o meio rádio possui em conjunto com as demais mídias, né? Tradicionais ou não. Tá? Segundo pilar, né? A gente estava falando do primeiro pilar, que era justamente o alcance do meio. O segundo pilar que a gente gostaria de destacar, né, em defesa do meio como um todo, é justamente a mobilidade que ele possui, né? Por uma característica, quer dizer, bem antes de existência de telefonia móvel, telefone celular, o rádio já era um meio móvel, vocês concordam? Né? O pessoal que gosta de futebol aí já ia para o estádio com o radinho ali ouvindo. Né? O pessoal já, de alguma forma, lá no passado, já assistia televisão em alguns momentos escutando rádio, ou já levava o rádio para o churrasco para ouvir o jogo. Quer dizer, não tinha internet, não existia essa mobilidade, smartphone, o rádio por si só, o veículo rádio, ele já apresenta essa mobilidade. Ele já saiu na frente lá atrás, digamos assim. Né? Então, é importante retomar isso e apresentar novas informações que o meio rádio está desempenhando hoje. Né? O que eu queria demonstrar aqui para vocês? Né? O rádio está presente em todos os locais. Tá? Se a gente pegar e abrir aí abrir as informações onde as pessoas escutam, a gente percebe que grande penetração, né, dentro de casa. A gente está falando aí de 50, mais da metade dos ouvintes de rádio escutam em casa. Né? A gente está falando de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Reforço que a gente está sempre se referindo a uma média dos 13 mercados que são auditados pela Kantar e Ibope Mídia. Quando a gente fala no carro, estamos falando de 15%, quase 9 milhões de pessoas que estão ali em trânsito e escutando rádio, meio rádio diariamente. Né? No trabalho, também é um percentual grande, 9%, quase 10% das pessoas têm o hábito de escutar o meio rádio ao longo do seu dia de trabalho. Né? O que também eu acho que é uma grande oportunidade para as agências e anunciantes. E em trajeto, né, 5%. Tá? Então, em 2 dias, se a gente considerar 2 dias, mais de 39 milhões de pessoas escutam o meio nesses 13 mercados que eu havia mencionado, né, nos 13 mercados que são auditados regularmente. Né? Isso equivale ao quê? A mais de 60%, 66% do meu universo pesquisado. Tá? Então, novamente, reforça a importância do meio como um todo. Outro número que é importante destacar também é 26% de toda a população que escuta rádio fora de casa equivale a mais ou menos 15 milhões de pessoas. Né? Quer dizer, eu tenho uma concentração muito grande de pessoas que escutam em casa. Né? A gente acabou de ver ali mais da metade da população, 51%, né, no slide anterior. No entanto, eu tenho 15 milhões de pessoas, ou 26% das pessoas, que escutam fora de casa. Novamente, abrindo-se uma possibilidade para anunciantes, para as agências. Com relação ao tempo, né, com relação ao tempo de consumo do meio, de acordo com o local onde essas pessoas escutam. A gente já havia mencionado anteriormente que, em média, né, o brasileiro, nessas 13 cidades, escuta em torno de 4 horas e 40 minutos
dia. Tá? Carro, 2h30. Né? Quer dizer, se a gente considerar, também é uma quantidade bem significativa. Bom, todo mundo mora em grandes cidades aqui, todo mundo sabe do trânsito do Brasil. Né? Então, quer dizer, as pessoas declararem que escutam 2h30 por dia de rádio dentro de um carro, né? Novamente, abre-se grande possibilidade para as agências anunciantes. Né? O cara está ali no carro, ele não tem para onde fugir, ele tem o rádio para ser o seu companheiro. Né? Como, efetivamente, prender ali no bom sentido, entre aspas, a atenção desse ouvinte na minha rádio, no meu comercial, no meu anúncio. Tá? Então, a gente está demonstrando mais uma vez a força. No trabalho, olha que interessante, gente, no trabalho são mais de 5 horas. Né? Quer dizer, a pessoa trabalha ali em média 8 horas por dia, vamos assumir essa média de 8 horas. Ao longo das 8 horas de trabalho dela, 5 horas ela está com o meio rádio presente, tá? Escutando, eventualmente, alguma rádio. Né? E no trajeto, 2 horas, em torno ali de 2 horas. Tá? Terceiro pilar que a gente gostaria de focar é com relação à agilidade. Né? E aí, por que agilidade? Justamente porque eu tenho uma facilidade de transmissão que o meio proporciona. Né? Ele alcança muito rápido as pessoas. Mensagens que são disseminadas via meio rádio também alcançam de maneira bem ágil as pessoas nos seus diversos públicos, como a gente viu anteriormente. Então, algumas informações com relação ao pilar de agilidade. Né? 35% dos ouvintes de rádio declararam consumir o meio quando precisam de uma atualização rápida das notícias. Né? Também bem relevante, gente, né? Imaginar que 35% de toda a população, com todos os devices que a gente tem, com toda a questão de smartphone, internet, né? Canais de notícias, mesmo com tudo isso, eu tenho quase 40% da população, 35% da população dessas 13 regiões metropolitanas, declarando que sim, utilizam o meio para obter qualquer tipo de informação de maneira rápida. Né? Então, de novo, é importante sim, quer dizer, mais uma informação para fortalecer, digamos assim, o meio rádio. E a gente percebe, né, que com o avanço, enfim, de internet, de todos os devices, que o meio ele pode ser consumido, sim, em diferentes tipos de equipamento ou frequências. É o AM, é o FM, ou como na própria web. Tá? Então, a gente tem, se a gente considerar somente os aparelhos de rádio chamados tradicionais, né, o rádio em si, né, a gente sabe que 58% dos ouvintes escutam nesses aparelhos. Porém, percebam que interessante. Esse é um dado, gente, tá, proveniente do nosso estudo. Aqui já não é desculpa, não é o estudo que eu havia mencionado anteriormente, o Trust News, mas e sim o nosso estudo de medição de audiência de maneira regular, né, o chamado Easy Media. Mas percebam que interessante a força do meio quando a gente já está falando em aplicativos, em telefonia móvel. Né? 14%, praticamente 8 milhões de pessoas declararam que escutam o meio rádio através de um device celular, através de um smartphone. Uma informação que é importante, esse número aqui, tá, ele é referente ao ano passado. Né? Como algumas informações a gente não tem de 2018, no caso do book de rádio, então eu trouxe de 2017. Quando a gente pega esse número para esse ano, esse número já aumentou. Tá? Deve estar em torno de 16%. Então, sim, é uma tendência das pessoas escutarem cada vez mais rádio, só que através de outros devices, outros aparelhos. Né? Apesar de muita gente escutar ainda através do aparelho normal, usual, digamos assim. Tá? E a gente já tem 4% ou 2,4 milhões de pessoas escutando o meio via computador mesmo, e não um celular, um smartphone. Ok? Outras informações que são relevantes para esse pilar. Né?
Quando a gente considera emissoras AM e FM, a gente está falando ali de, entre os ouvintes de rádio, né, 95% dessas pessoas escutam pelas frequências tradicionais, tanto do AM quanto do FM. Mas a gente já tem ali 5% de pessoas escutando emissoras web. Quando a gente aponta isso para um alcance da população, eu tenho que 87% da população é alcançada via frequências AM e FM, e eu tenho 9, quase 10% através de alguma rádio web, né? Outras informações, né, sobre o meio rádio. É interessante a gente observar também como o meio proporciona mobilidade novamente em relação ao consumo do próprio meio rádio e algum outro meio, né? Então, assim, o rádio ele tem essa característica. Eu consigo escutar rádio e, de alguma forma, interagir com outros meios de maneira simultânea. Vamos verificar aqui os números. 23%, né, dos entrevistados apontaram que escutam rádio e utilizam internet ao mesmo tempo, né? Eu acho que todo mundo aqui, provavelmente todo mundo já fez isso, né? Está trabalhando ali na internet, verificando alguma coisa e escutando rádio. Isso é super usual, né? Porém, a pesquisa confirma isso, comprova isso, né? Tanto é que é um dos maiores percentuais, né? Rádio, trabalhando com internet, utilizando a internet, escutando rádio ao mesmo tempo. Quando a gente fala de escutar rádio e assistir TV ao mesmo tempo, 17% dos entrevistados apontaram que tem sim esse hábito. 14% declararam que escutam rádio e também leem jornal, tá? E ali o menor percentual escuta a rádio e lê revista ao mesmo tempo, mas também com percentual elevado. Percebam que para qualquer meio, né, eu tenho uma, vamos chamar de duplicação, digamos assim, né? Quer dizer, novamente, é uma oportunidade. Se eu sei que quase 25% das pessoas que escutam rádio, né, também utilizam a internet ao mesmo tempo, lembra do meu primeiro slide lá atrás, oportunidade? Isso cria uma oportunidade, né, primeiro entre os dois meios de gerarem negócios diferentes, personalizados, obviamente para os anunciantes e, obviamente, para as agências de publicidade que vão desenvolver esse tipo de conteúdo, né? Existe uma oportunidade muito grande de se trabalhar o meio rádio ou qualquer outro meio, né? Como a pesquisa demonstra, tá? Falamos um pouquinho, então, sobre informações do meio dos ouvintes de rádio em relação a outros meios, né? Quantas horas, em média, o brasileiro escuta, ou seja, toda a força e o potencial do meio rádio. Queria demonstrar para vocês agora algumas informações com relação justamente à publicidade no meio rádio, tá? Então, primeira informação, 32% dos ouvintes declararam que prestam atenção, sim, na publicidade do meio rádio, né? Só para dar um comparativo, o percentual de televisão aqui é de 36%. Tá? Isso, uma média entre os mercados, né? Se a gente pegar mercado a mercado isolado, a gente pode ter uma informação um pouco mais distinta, que é uma média. Tá? Agora, uma coisa que é interessante também notar ao longo do tempo é o investimento publicitário que o meio vem obtendo ao longo do tempo, e realmente existe uma tendência de crescimento. Tá? Aqui a gente está falando do bolo publicitário, são informações provenientes do Monitor Evolution, né? Plataforma de análise de investimento publicitário de uma série de meios, de todos os meios, na verdade, que a Kantar desenvolve também aqui no Brasil, e a gente está mostrando para vocês o percentual do bolo publicitário, o quantos por cento são investidos no meio rádio. Então, se a gente pegar lá atrás, em 2007, era em torno de 4%. Ele veio numa queda de 2012 até mais ou menos ali 2015, e ele retoma um crescimento. A gente tem o último número de 2017, né? Quando esse número chegar agora em 2018, muito provavelmente, eu não tenho o número aqui, infelizmente eu ainda não tenho o número, mas provavelmente ele vai bater aqui os 5%. Ou seja, o meio rádio
né, voltando, digamos assim, às origens de recebimento das verbas do investimento publicitário, né? Teve uma certa redução em alguns anos e agora o meio volta a obter mais verbas publicitárias, até mesmo apresentando uma tendência de crescimento. Agora, qual é esse volume, né? Qual é o tamanho do investimento? Entre janeiro, para demonstrar a força, entre janeiro e junho do ano passado, o meio recebeu 2,8 bilhões de reais de investimento publicitário. Porém, cabe aqui uma informação super importante, uma ressalva, na verdade, importante. Esse número, né, não é um número proveniente, obviamente, a fonte é da Cantar Ibope Mídia, né, só que ele não considera descontos e negociações, né? Vamos falar da tabela cheia, digamos assim, tá? Mas é um número super expressivo, quer dizer, são quase 5% de todo o investimento publicitário, quase 3 bilhões de reais. E uma informação também que é importante, é que a gente tem, importante inclusive agora aqui para Santa Catarina, é que a gente incluiu, né, desde o ano passado, isso não é agora, né, a praça de Florianópolis no investimento publicitário. Então, hoje, né, desde o ano passado, perdão, a gente consegue verificar o investimento publicitário nas rádios, rádio a rádio, né, de Florianópolis. Isso não existia anterior a 2017. Tá? E os setores, né? Quando a gente pega todos os setores econômicos, quais são os setores que mais investem efetivamente no meio rádio? Serviços ao consumidor, com 23% de todo o investimento. Tá? Comércio, com 21%. Opa! Não sou eu que estou fazendo bobagem aqui, né, gente? Apertando. Comércio, com 21%. E aí a gente tem cultura e lazer, administração pública e social, financeiro, automotivo, farmacêutico, telecomunicações, mídia e bebidas. Tá? Então, esses são os principais setores que investem no meio rádio. Óbvio, quando a gente verifica essa mesma informação para jornal, para revista, para TV, ela é totalmente distinta. Tá? Eu estou mencionando isso porque percebam que existe uma série de setores super importantes aqui, ó, onde o percentual de crescimento, o percentual, desculpa, de investimento, né, comparado com os primeiros, ainda não é tão relevante, mas existe, diante de tudo isso que eu falei, diante dos 3 pilares, né, de mobilidade, de agilidade e de alcance, por que não setores que ainda não estão investindo tanto no meio rádio, por que não investir? Quer dizer, existe a possibilidade, existem oportunidades. Acho que essa é a palavra mais adequada. Tá? Poder da segmentação. Né? E aí, gente, é uma questão, queria até fugir um pouquinho aqui da apresentação, é um caminho sem volta, né? Quer dizer, cada vez mais deve ser segmentado. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Até pouco tempo atrás, ou até mesmo atualmente, quem trabalha em agência, enfim, instituto de pesquisa, emissora de rádio, nós estávamos sempre muito preocupados em atingir pessoas, por exemplo, da classe AB, C ou D, certo? Quero fazer uma campanha para atingir no meio rádio, TV, não importa, né? Pessoas da classe AB de 25 anos ou mais, mulheres de 18 anos ou mais. Quer dizer, nós sempre trabalhávamos com 3 grandes características, que eram sexo, classe e idade, correto? Continuamos trabalhando dessa forma, mas existe um componente, né, de consumo, um componente de tendência, um componente de característica das pessoas, do que elas querem fazer, que é super importante. Então, hoje, cada vez mais as pesquisas, aí, mundo afora, apontam a necessidade da gente segmentar o público. Eu não quero mais falar só com pessoas da classe AB. Eu quero falar com pessoas da classe AB que querem comprar um apartamento novo nos próximos 12 meses. É diferente. Eu quero falar, sim, com as pessoas da classe C, mas eu quero falar com as pessoas da classe C que pretendem trocar de carro nos próximos 12 meses. É isso que eu quero dizer com segmentar. Né? Existe, sim, a necessidade latente, super importante,
de agregar sexo, classe e idade com potencial de consumo, com necessidade, com estilo de vida das pessoas. Então, a gente coloca, além de sexo, classe e idade, um componente comportamental nas pesquisas. Tá? Feito esse meu breve comentário, justamente de acordo com essa necessidade de segmentação que a Kantar Ibope desenvolveu uma série de... aprimorou produtos já existentes e desenvolveu outros. Tá? Eu não vou me estender muito aqui, mas eu acho importante mencionar para vocês, então, que para o meio rádio específico, continuamos, obviamente, trabalhando com a pesquisa regular, metodologia chamada Recall, onde a pessoa declara o que ela ouviu, né, ontem, anteontem, nos últimos 7 dias, e assim sucessivamente. Tá? Pesquisa chamada regular. A gente tem uma série de pesquisas chamadas especiais, onde elas são realizadas de acordo com a demanda do mercado local, e isso acontece usualmente nas cidades do interior, né? Acontece inclusive aqui no interior de Santa Catarina. Existe toda uma preocupação com relação ao planejamento do meio, e aqui vale um parênteses. Né? Quando eu digo planejamento do meio, é a possibilidade que as agências ou que os executivos do meio rádio têm de estimar o resultado para o seu cliente. Então, eu quero fazer uma campanha para o governo, não importa o anunciante, eu consigo hoje apontar, olha, se você comprar agência, se você fizer uma campanha na minha rádio, se você comprar 10 spots nesse programa, 15 spots naquele outro programa, naquela outra faixa horária, eu estimo quantos %, ou seja, o alcance da sua campanha, e, em média, quantas vezes o ouvinte vai escutar o seu comercial, a frequência. Tá? Alcance e frequência. Essas são 2 terminologias que já são muito difundidas, muito utilizadas no meio TV. No meio rádio também já eram muito utilizadas. Só que a gente percebeu, há 2 anos atrás, na verdade, a Kantar Ibope percebeu que, para que efetivamente o planejamento de alcance e frequência do meio rádio fosse tão eficaz quanto da televisão, as plataformas, o software de análise deveria ser o mesmo. Anteriormente não eram. Eu tinha um software de TV e um software de rádio. Né? A funcionalidade era a mesma, chegar em alcance e frequência. De 2 anos para cá, né, é o mesmo software. O que facilita também a vida das pessoas das agências. Ela não tem que trocar de software. Ela utiliza o mesmo software para planejar alcance e frequência no rádio, alcance e frequência no meio TV. Tá? A gente desenvolveu algumas informações comportamentais para o meio e desenvolvemos um produto chamado TGR. Tá? O TGR, ele se propõe, na verdade, a dar justamente informações sobre essa necessidade de eu estar cada vez sendo mais assertivo. Né? Então, a ideia é, ao invés de eu fazer um planejamento para pessoas da classe AB, eu vou fazer para pessoas da classe AB que querem trocar de apartamento, por exemplo. Obrigado, gente. Né? Para pessoas que querem trocar de apartamento. Então, aqui, ó, o que eu estava mencionando aqui para vocês. Né? Eu dei o exemplo do apartamento aqui, mas vou mudar aqui para seguir ali a apresentação. Se eu fosse gerar uma campanha, por exemplo, de óleo lubrificante, tá? Target que eu identifico que é o mais assertivo, digamos assim, é a B18+. Né? Primeiro porque o cara tem que ter 18 anos e mais para poder dirigir, obviamente. Né? Então, quais seriam os resultados para o meio rádio em específico? Né? Se eu pegar lá, dentro da pesquisa, eu consigo verificar, através ali da quantidade de horas, quantos % de um determinado público, no caso o meu AB, né, escutou o meio rádio. Perfeito. No entanto, hoje, com a informação proveniente do TGR, que eu havia mencionado ali para vocês, eu não preciso obrigatoriamente me prender à classe AB, 18 anos e mais. Eu posso colocar um componente comportamental. Né? Eu quero pessoas da classe AB, mas que compraram óleo para o carro nos últimos 12 meses. Percebam que a curva de audiência ela é diferente. Isso poderia ser café, poderia ser carro, poderia ser apartamento, viagem para o exterior,
Depende, né? O que eu quero reforçar para vocês é, sim, existe um melhor desempenho, no caso ali de audiência, estamos falando do meio rádio, tá? Quando eu segmento, né? Se eu segmento pessoas que trocaram de óleo, eu tenho maiores resultados de audiência que vão gerar, consequentemente, melhores resultados de alcance e frequência, né? Então, esse é o futuro, né? Quer dizer, esse é o futuro não, isso já é uma realidade, né? Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter que estar falando com pessoas bem segmentadas, o que elas pretendem fazer ou o que elas fizeram num determinado período de tempo, usualmente 12 meses, tá? Eu acho que eu já havia mencionado aqui para vocês, mas gostaria de finalizar que a ideia, né, de todos os negócios, enfim, é claro, né, a ideia e a Cantar Mídia, a Cantar como um todo, e a Cantar Ibope Mídia, está justamente com um dos nossos grandes papéis é reduzir incertezas de ajudar vocês ao mercado no momento de tomada de decisões, né? Faz parte também do escopo do nosso trabalho encontrar novas soluções para os diversos desafios aí que estão aparecendo a cada dia, né? Faz parte do nosso escopo de trabalho possibilitar estabelecer padrões e metas para que a gente possa, que vocês possam conquistar cada vez mais novos clientes. E, obviamente, ajudar e engajar todos os colaboradores na melhora constante de seus resultados. Eu acho que é isso, o meio é super importante, né? É muito importante o meio rádio para o cenário publicitário brasileiro, e contem conosco, contem com a Cantar e com a Cantar Ibope Mídia para estar desenvolvendo cada vez mais o mercado de vocês. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu sei que está todo mundo interessado em fazer perguntas e vocês poderão participar. Eu quero trazer aqui o nosso presidente do Congresso, Petalazzo Paulo Vieira, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Para mediar, então, esse debate. Não esqueçam, ao participar, peçam para o microfone e se identifiquem, cidade, a rádio e o seu nome, para que fique registrado nessa gravação, ok? Com a palavra, Paulinho. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela compreensão, aqueles que chegaram no horário certo, mas o Carlinhos Amaral fez uma festa muito grande, boa, alegre, ontem, e teve a turma da madrugada. Mas vamos dar sequência. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui conosco, compartilhar os teus conhecimentos, as informações que são importantes para todos nós do rádio, especialmente do rádio. Eu quero fazer um registro também de um ex-companheiro teu, que é o Domício, que há 200 anos trabalhou no Ibope. É uma cultura de pesquisa. O Rodrigo está falando, Domício, professor. Então, muito obrigado, Domício, por estar aqui compartilhando, veio participar do nosso congresso. Como presidente do congresso, a gente também tem a prerrogativa de fazer a primeira pergunta. Como é que o Cantar Ibope pode dar um acesso de custo de pesquisa para as emissoras de rádio do interior? Nós queremos fazer pesquisa. O radiodifusor precisa da pesquisa. Como é que nós poderíamos chegar, Rodrigo, a uma negociação para ter acesso, facilitar para o radiodifusor? Entendi. Ótima pergunta. Eu que agradeço novamente pelo convite, Paulinho, agradeço a todos da CAERT. É a primeira vez que eu estou no evento, espero que é a primeira de muitas. E muito bacana, parabéns a todos vocês aí novamente por toda a programação e pelo evento em si. Atualmente, né, como é que funciona, a gente falando da pesquisa no interior, né, Paulinho? A pesquisa que é realizada pela Cantar Ibope Mídia, no interior existe um custo, né? E esse custo hoje ele é rateado, vamos dizer assim, ele é dividido pela quantidade de assinantes, tá? Então, eu tenho uma cidade onde eu tenho um custo X da pesquisa. Se eu tenho um único assinante, ele é responsável por esse valor, tá? O que nós podemos, a nossa tabela de preços, digamos assim, a nossa política comercial, ela prevê o custo de uma segunda emissora, de uma terceira emissora, de uma quarta emissora,
Ou seja, né, para falar um português um pouco mais claro, quanto maior a quantidade de emissoras, mais em conta a pesquisa fica, né? A gente já fez uma série de estudos no sentido de, será que a gente não consegue diminuir esse custo? Né? E a gente percebe que é bem difícil, porque existe realmente um custo operacional envolvido. Né? A nossa pesquisa no interior ela dura 7 dias, a gente tem uma série de profissionais, eles ficam na cidade, é hotel, enfim, é uma série de custos operacionais. O que nós podemos fazer, respondendo a tua pergunta, né? O que nós podemos fazer, e acho que é essa justamente a ideia, é sensibilizar com números, né, eventuais rádios que não estão dispostas, num primeiro momento, a entrar como um assinante da pesquisa, para que essa quantidade suba de 1 ou 2 rádios para 5, 6, 7. Vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Em Londrina, no interior do Paraná, alguns anos atrás, na verdade, devido à crise, a gente não conseguiu voltar nesse nível de quantidade de assinantes. Mas a gente já chegou a ter em Londrina 11 rádios assinantes. Né? Quer dizer, 11 rádios assinando e dividindo o mesmo custo. Aí cabia no bolso de todo mundo. O que a gente fez lá com Londrina e outras rádios, e é isso que a gente está fazendo nesse momento também aqui nas praças do interior, inclusive com a ajuda do Francisco Neto, que é o nosso executivo, que fica full time aqui em Florianópolis, né? E ele está rodando todo o interior, muitos de vocês já o conhecem, mas justamente indo nas rádios, principalmente aquelas, Paulinho, que não têm a cultura, que enxergam a pesquisa como um gasto. E não é isso. A pesquisa é um investimento, né? A pesquisa não é só para mostrar quem está em primeiro, segundo e terceiro lugar. Não, é para ela demonstrar os horários onde você está indo bem, quais locutores estão sendo mais assertivos, aonde eu estou indo mal, porque se eu não souber onde eu estou indo mal na minha programação, no meu dia a dia, eu não consigo melhorar. Né? Agora, precisa realmente do incentivo, muito bem apontado a sua colocação, precisa de um incentivo da nossa parte, né, no sentido de visitar pessoalmente todas as rádios, fazer uma apresentação sobre o serviço, as possibilidades que a rádio vai obter entrando numa pesquisa. Garanto a você, Paulinho, e a todos, a partir do momento que a rádio, que enxergava aquilo como um gasto, a partir do momento que ela assina e tem um profissional do lado, full time, como a gente tem já há algum tempo aqui em Floripa, né, em Florianópolis, mas ele está rodando o estado como um todo, ou seja, alguém para auxiliar essa pessoa a extrair essa rádio, a extrair daquela pesquisa tudo que é de melhor e, óbvio, apontar as deficiências. A partir daquele momento, ela vai ser assinante todos os anos. E aí, no primeiro ano, a gente vai ter 3 assinantes. No quarto ano, no segundo ano, vão ter 4, 5, 6. De alguma forma, nós, com as rádios e o mercado local, acaba se profissionalizando cada vez mais. Eu acho que esse é o melhor plano de ação que a gente pode fazer para incentivar a utilização da pesquisa no interior. Ok, nós temos um colega lá. Você, por favor, identifique-se, a rádio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Caio, da Rede Guararema. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Rodrigo, a gente tem, né, até foi painel aqui, os fake news. Né? Hoje é uma grande polêmica em torno disso. E a gente considera também que existem por aí as fake pesquisas, né, para o segmento de radiodifusão. Eu queria saber quais as certificações que o IBOP tem, né, que atestam a qualidade do IBOP, e quais as certificações que o mercado publicitário tem que exigir, né, dos institutos para que, né, as rádios e o mercado não seja vítima de pesquisas com pouca credibilidade ou que não tem uma metodologia aplicada como tem o IBOP. Ótima pergunta. Eu acho que com relação à certificação, acho que é óbvio que é necessária uma certificação primeiro junto ao SEMP, né, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão, né, da Publicidade. Acho que é super importante. Né? Em relação a outras metodologias ou institutos, enfim, eu acho que eu estaria sendo leviano, desculpa a palavra, mas de falar de maneira
geral, porque eu não conheço todos, né? Mas o seu ponto é super importante, né? Quer dizer, da nossa parte, da Cantar Ibope, quer dizer, é uma pesquisa que já está acontecendo há muitos anos, ela vem passando por melhorias constantes, né? Tanto na capital quanto no interior. A metodologia é a mesma, é de recall, né? O que muda é a periodicidade, né? No interior ela dura usualmente 7 dias, e na capital, Florianópolis, ela é constante, pode ser constante, né? Em outras cidades também. É importante, eu acho que ter a certificação do SEMP, tá? E, eventualmente, de outros órgãos, mas eu não poderia falar em nome de todos os demais institutos, né? Eu acho que é importante, sim, verificar a credibilidade, histórico, quantos anos estão realizando as pesquisas, histórico dos profissionais envolvidos, acho que isso é fundamental, tá? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Mas, principalmente, a questão da certificação junto ao SEMP. Obrigado, Caio. Próximo lá. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Do Grupo RCC, Rádio Mix, Transamérica e 102. Tudo bem? Tudo bem. Eu venho de outro meio, estou entrando no rádio faz pouco tempo, a gente tem acostumado algumas coisas em relação à pesquisa, principalmente Ibope. A pergunta fica, você, quando faz ela, normalmente, durante uma semana no interior, ela é feita por recall, você falou, não é audiência, porque não tem como fazer no rádio a audiência real-time. Agora, ela é feita por caderno ou ela é feita pessoalmente? Porque se você for feita por caderno, é um pouco complicado, porque o rádio, pela mobilidade que tem, você não consegue pegar a pessoa. Se você vai fazer pessoal, como é que vai ser feito isso para ter fidelidade e mostrar dentro de uma agência, dentro de um cliente, que realmente lá bate com os dados que estão sendo feitos? Porque no local de capital é possível. Obrigado. Imagina, ótima pergunta, obrigado pela oportunidade. A pesquisa, tanto no interior quanto nas capitais, nas 13 regiões que eu havia mencionado anteriormente, na verdade não são 13 capitais, inclusive Campinas está ali está dentro dessas 13 mercados e não é uma capital, a metodologia que é utilizada é praticamente a mesma, que é o recall, como você é mencionado, tá? Só uma observação, mesmo sendo recall, a gente consegue obter a audiência da rádio, tá? O que é importante também mencionar é a metodologia recall, hoje, ela é, sim, a mais utilizada para o meio rádio no mundo, tá? Isso a gente já tem bem detalhado, inclusive, uma vez que agora o Ibope Mídia, né, foi adquirido pela Cantar Ibope, pela Cantar Mídia no mundo, estamos presentes, a Cantar está presente em mais de 60 países, e a gente teve acesso, então, a um mapeamento de como a pesquisa de rádio é realizada no mundo, né? São mais de 60 países para a gente estar comparando. O que a gente percebeu é que, na grande maioria dos países, ela é, sim, realizada com a metodologia recall, e existe uma tendência muito forte, e a gente está analisando isso, de ser recall mais alguma outra metodologia, tá? Então, exemplificando, alguns lugares estão com recall mais pesquisa via formulário eletrônico pela internet. Outros têm recall mais, sei lá, telefonia, pelo telefone. Por telefone. Outros lugares do mundo têm só recall, mas também já estão pensando. Ou seja, a metodologia recall ela está super estabelecida e ela é confiável, né? O que se discute agora é agregar ao recall alguma outra metodologia, tá? Com relação à medição de audiência em real time, que você mencionou, né? Eu estava até comentando agora no início da apresentação, a gente teve a oportunidade de verificar uma ação que foi realizada por uma empresa francesa, se eu não estou enganado, acho que chama-se Arbitron, tá? Isso há mais de 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu ainda era um colaborador lá do Ibope Mídia São Paulo, e eu tive a oportunidade de acompanhar isso em loco, né, ao vivo ali. A ideia era, dentro de um sinal das rádios, você colocar, dentro da frequência da rádio, você colocar um sinalzinho que o ouvido humano não detecta, certo? A partir do momento que eu coloco isso, um tagueamento, vamos chamar assim, né, um sinal, a partir do momento que eu coloco isso em todas as rádios, e eu, ou quem fazia parte da amostra,
estiver usando um celular, um relógio, um bip na época, no celular também já existia essa possibilidade, esse celular, ou esse relógio, esse bip, ele faz, às vezes, ele vai fazer a vez de um meter, que seria o meter da televisão. Ou seja, a tecnologia de ter um real time, uma audiência em tempo real, né, proveniente de um meter para o meio rádio, ela existe. O problema é, o custo de implantação é muito alto. O segundo problema, como você vai obrigar a pessoa a andar com aquele celular? Né? Porque imagina que eu tenho um sisteminha ali, um software instalado nesse celular. Como que eu vou obrigar uma pessoa a andar com aquele relógio todo dia? Com aquele celular todo dia? Uma outra coisa também que foi um empecilho na ocasião. E a questão da atenção? Né? Porque eu posso estar lá num consultório médico, tem aquela música bem baixinha, né, ali na sala de espera, e concorda que se eu estou utilizando o meu celular, eu estou dando audiência para aquela rádio que está tocando aquela música baixinha. Eu não estou nem prestando atenção em nada. Eu estou ali só aguardando a minha consulta. Tanto é que, reforço isso, há mais de 12 anos atrás, essa mesma empresa ela fez um teste, existiu um teste na Grande São Paulo, a metodologia sim funciona, tá? Só que existe uma série de problemas operacionais para colocar isso em prática. Além de São Paulo, foi testado mais 3 cidades na Europa. Tá? Eu lembro de Copenhague, eu não lembro das outras 2. Mas a coisa não andou. Tá? Quer dizer, é só para dar mais uma informação para vocês. É possível ter a audiência do meio rádio captado por meter? Sim, é viável. Tecnologicamente falando, é viável. Agora, existem problemas operacionais, inclusive o custo, para instalar isso e trazer isso para o mundo real. Por isso que a metodologia hoje mais utilizada continua sendo o recall, com algumas variações de recall mais internet, recall mais telefonia. E só para finalizar a pergunta, no interior, as entrevistas de rádio, elas são feitas de uma amostra que foi selecionada no domicílio. Né? Quer dizer, a gente não vai entrevistar pessoas que estão, né, em trânsito, digamos assim. Então, a gente sorteia a amostra, o nosso colaborador, que são funcionários da Cantar Ibope, é importante ressaltar que não existe nenhum tipo de terceirização do serviço, eles vão até o domicílio, que foi sorteado, selecionado, e vão fazer as perguntas pertinentes para que a pessoa lembre, por isso o nome, né, recall, do que ela escutou, o horário e aonde ela escutou. Então, não é que ela tem que falar obrigatoriamente das rádios que ela escutou, porventura, no seu domicílio, na casa dela. Se ela escutou uma rádio na rua, ela está na casa, mas ela vai declarar. Eu escutei a Rádio X ontem e no meu trabalho, por exemplo. Tudo bem? Obrigado. Nereu? Alô. Tudo Nereu bem? Lopes Lima, a Rádio Tropical FM 3 Estilas, meio oeste Santa Catarina, sou também vice-presidente regional. Tudo bom? Se o rádio é tudo isso que você falou, e nós acreditamos, isso nos anima, a pergunta é, por que nós temos, claro que é significativo, 5% do investimento publicitário, números significativos, por que 95% do investimento publicitário é direcionado a outros meios? Onde está a falha? Está no nosso meio? Nós somos os culpados disso? Ou a sociedade ainda não tem essa percepção do valor do rádio, apesar de consumir com muita intensidade? Ótima pergunta, Nereu. Ótima pergunta. Por favor. Eu vou dar o meu piteco aqui, tá? É uma pergunta bem complexa, tá? Não posso falar por todos os players envolvidos na pergunta, mas assim, vou falar por parte das ações que a Cantar Ibope Mídia tem realizado junto ao meio para promover o crescimento do mesmo, tá? Então, assim, já há alguns anos, nós estamos nos reunindo, normalmente uma vez a cada 3 ou 4 meses, numa reunião onde tem representante de todas as rádios que são assinantes do serviço, para estar discutindo, inclusive em tempo real, com participação das rádios de São Paulo, do Rio, de Florianópolis, de Porto Alegre, dos 13 mercados, inclusive com a nossa alta diretoria de São Paulo,
Ou seja, é um bate-papo entre todas as rádios dos 13 mercados. Ele é moderado normalmente pela nossa CEO, que é a Melissa Vogel, né? Ou é um outro diretor executivo da área, enfim, para justamente verificar o que pode ser melhorado, quais são tendências, discussões, ok? Disso tudo, isso já está acontecendo há alguns anos, né? De todas essas experiências, a gente chama de comitê de rádio, tá? De todas as reuniões, ou porque o Paulinho teve a oportunidade de participar, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar. Se não participaram, por favor, participem, que é bem interessante. Ele acontece no nosso escritório em Florianópolis ou no hotel, enfim. A gente vai passar o local para vocês a próxima, obviamente. Mas a ideia dessas reuniões surgiu a ideia do book de rádio. Aquelas primeiras informações que eu mencionei para vocês, quer dizer, é pegar tudo que a gente tem e dar um destaque, né, de forma resumida, sintética, né? Surgiu também a necessidade de melhorias, digamos, na metodologia, de uma necessidade latente da gente, de alguma forma, disponibilizar para as agências de publicidade o mesmíssimo software que elas utilizavam já para gerar alcance e frequência do meio TV. Antigamente, né, eram softwares distintos. Hoje é o mesmo software, né? Quer dizer, não tem mais um problema lá na agência, na outra ponta, de falar, mas, poxa, vou simular para a rádio, vou ter que abrir outro software, vou ter que assinar mais um. Sabe? Quer dizer, a gente está facilitando. Da nossa parte, né, o que eu queria mencionar, o Paulinho vai complementar melhor do que eu, estamos facilitando, estamos dando todas as ferramentas, né, que o meio TV já possuía, nós demos para o meio rádio, inclusive a segmentação do TGR, que foi o último tópico. Isso demora um tempo para os profissionais do meio utilizarem, tá? A gente tem um trabalho realmente de visitar cada rádio que é assinante, cada agência que é assinante, deixar como um trial, ou seja, deixar durante um tempo, gratuitamente, o sistema, para que comece-se a criar uma cultura de utilização da pesquisa, como já está criada no meio TV. O meio rádio utiliza pesquisa? Claro que utiliza. Mas o meio TV utiliza... Talvez... Vou dar a palavra para... Esse é o ponto, talvez. Acontece, Nereu. Não sei se você lembra, a própria Caerte, com o mercado publicitário, nós tínhamos contratado a Mapa Pesquisa e fez o levantamento. E nós chegamos em Santa Catarina a ter uma participação de quase 30%, eu digo nós, o rádio. A questão é que a maioria das emissoras de rádio não responde os questionários de qual é a participação que tem de receita e tal. Ninguém quer falar, todo mundo tem receio. Eu acho que nós temos que também repensar esse posicionamento. Nós temos que começar a declarar, dizer, eu recebo X% de agência de propaganda, 40% é mídia direta, tanto é de governo. Nós não podemos ficar escondendo dados, trabalhando ainda com o pensamento de 30 anos atrás. Isso acabou. Então, aí começam a haver as distorções. Aparece o número rádio. Por quê? Só 5%? É porque esse levantamento, naturalmente, é nacional. Imagina lá para o Nordeste, as emissoras do interior. Não respondem nunca, né? Então, é muito uma culpa nossa, é uma falha. Ok. Mais uma pergunta, a última, porque nós teremos um grande duelo de audiência na sequência. E vou dizer para vocês por quê. Paulinho, na realidade, é uma complementação... É o Beto, por favor, se identificar. Beto, Rádio Amanda FM, Jovem Tudo Pan bom, News, Beto? de Rio do Sul. Tudo bem? Tudo bem. É uma complementação ao que o Neiva comentou. Há pouco tempo atrás, a auditagem do mercado publicitário brasileiro era feita pelo projeto Intermeios, do Meio Sim. Mensagem. Sim. Nossas emissoras participavam. Nós informávamos todo mês o faturamento, que era de agência, que era direto. Sabe quantas emissoras em Santa Catarina respondiam? 11. 11. Então, assim, esse dado dos 5%, não é 5, né? Não é 5, é menos que 5. Ele é irreal, porém, é o dado que o mercado trabalha. A culpa disso é de nós, radiodifusores, que escondemos os dados por receio. Nesse caso, da época do Intermeios, é um processo auditado pela Pricewaterhouse, um negócio certo, sério. Ninguém ia passar esse dado para a Receita Federal,
Nada disso. Nós acabamos dando tiro no nosso próprio pé a respeito disso. Aí acontece esse resultado pífio, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Assim como o PIB brasileiro é muito mais do que se diz. Né? Mas é uma cultura, Paulinho, você está certo? De medo, de receio, algo que envolve receita, não vou passar. Amanhã vem a fiscalização aqui na minha empresa. Perfeito. Então, esse dado é irreal. Porém, é o dado que se é trabalhado. Perfeito. Tá? Tá. Prorrogação de 1 minuto. O Rafael Pisani, eu acho que quem pediu? É o Rafael, né, Rafael? Por favor, microfone lá para o... Rafael é que está meio na sombra e para identificar... O Rafael Pisani é o próximo palestrante. É Rafael e Luciano contra Rod e Daniel. Oi, bom dia a todos. Sou Rafael, como o Paulinho já disse. Só para complementar essa informação do que o meio rádio vem sofrendo, não é só um problema do radiodifusor não informar. Eu acho que tem um problema com agências de propaganda também, porque, para ela, se coloque no lugar da agência, vamos dizer que 80%, 90% da verba publicitária estão na mão de 10, 15, 20 agências em São Paulo. O que é mais fácil para ela? Comprar Globo e 3 emissoras de TV, 2 emissoras de TV, ou comprar a rádiozinha em Santa Catarina, a outra minha, eu sou de São Paulo, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ribeirão Preto, Jaú, Botucatu, São Paulo capital. Então, para a agência, é muito mais fácil. Põe lá na Globo, que está tudo certo. Tanto é que o faturamento da Globo, o ano passado, e isso é público, acho que foi 13, 14 bilhões, não foi isso, Rodrigo? Você que tem esse... Eu não tenho de cabeça, mas o volume em torno de 13, 14 bilhões. Como ele falou ali que rádio representa 3 bilhões com 5%, você vê que tem conta errada, porque a Globo leva 70%, 65% da verba total. E ali os 3 então, bilhões... a conta não fecha. Só fazer um parênteses, perdão, só para aqueles 3, quase 3... É tabela, é tabela. É valor tabela, não considera seus descontos de negociação. Não, mas eu até acredito que, independente do desconto... Sim, eu entendi o raciocínio. Porque a radiozinha do Nordeste, as 11, vamos dizer, as outras 100, eu não sei quantas rádios tem em Santa Catarina, mas se tiver 100, as outras 89 também não falam, e até porque são verbas pequenas, o pessoal, vamos dizer, a maioria que deve viver do varejo, sem agência. Então, não é só um problema do meio. Falta profissionalização do meio, falta, acredito que até estrutura na agência, mas a agência é uma empresa também, ela não pode ir colocando 55 mídia, um para cuidar do norte de Santa Catarina, nordeste de São Paulo, sul, senão nem ela sobrevive. Então é mais fácil, manda para a Globo, me dá meu BV, me dá meu lucro, está tudo certo, vamos para o pau. Obrigado, Rafael. Já que foi para a prorrogação, acabamos indo para os pênaltis. É o último. E Kaique, presidente do Sindicato do Paraná, você bate os 5 pênaltis. Paulinho, rapidinho, só para compor, eu quis esse quadro, não podia perder a oportunidade. Assim que o projeto Intermeios terminou, lá no Paraná, a gente não quis perder a oportunidade e lançou o censo econômico. Lá nós chegamos a fazer o seguinte, nós conseguimos ter, no melhor momento dessa medição feita pela ERP, nós tivemos 137 emissoras de rádio no Paraná preenchendo o censo econômico. Auditado, inclusive, pela Price, no segundo momento, o Fernando Morgado fez a apresentação no Congresso do ano passado. E, assim, depois de ter 137, num mercado que tem 400 emissoras de rádio, fazendo a projeção do cenário que a gente levantou, o mercado de rádio no Paraná teria um faturamento médio anual de R$500 bilhão, só no Paraná. Então, quando a gente começou a fazer essas projeções em cima do nosso cenário, agora eu concordo com tudo isso que foi falado, né? Fora o que vem para baixo. Se a gente não começar a ter confiança que nós precisamos colocar esses dados à disposição, e eu participo lá na divisa de estado da pesquisa do Instituto Mapa, nós vamos ter muita dificuldade de enfrentar os dados. Perfeito. É só isso. Obrigado, Kaique. Obrigado, pessoal. Antes do Rodrigo encerrar, eu preciso fazer 2, 3 comunicações. Vocês devem ter notado a ausência da Marise Hard, ex-presidente da CAERT, do sindicato, nossa vice-presidente na ABERT. É que a Marise estava programada
para o nosso congresso no início de junho. Aí ela agendou uma viagem familiar. E como nós tivemos que transferir o nosso congresso em função da greve dos caminhoneiros, então ela não está aqui. Então eu queria justificar essa ausência. Lá na secretaria nós temos 8 livros da Rede LC. Os pouquinhos mais antigos conhecem a história da Rede LC. Para quem gosta de literatura de rádio, de história de rádio, a Rede LC significa o Hélio Luiz Casale, que foi presidente da ESP, e o Carlos Colesante, que era o sócio dele. Eles ainda são sócios. E eles fizeram um trabalho de representação de rádio, trabalharam muitos anos, depois tiveram empresas de outdoor em São Paulo. É um livro que custa R$50, não é nem dinheiro para eles, isso vai para editoras, eles hoje vivem viajando pelo mundo, não é segredo. Então, se alguém tiver interessado, tem lá 8 livros. O outro comunicado é que agora, na sequência, nós teremos 2 workshops. Um é sobre programação jovem, com a dupla Rod Becker e Daniel do Tudo Rádio. O outro workshop, a outra dupla, é Tudo Peso Pesado. Rafael Pisani, do Sistema Clube FM de Ribeirão Preto, e o Luciano Costa, poderoso executivo competente também do Grupo RBS de rádio. Muitas emissoras estão com 2, 3 pessoas. Dividam o time. Vai um para lá, outro para cá, outro para lá. Porque é conteúdo, como o do Rodrigo, de primeira qualidade e como nós já tivemos no dia de ontem. No final à tarde, às 2h30, nós teremos também a palestra da área jurídica e o Fernando Morgado, que falará alguma coisa de pesquisa, como se aplica na formatação da programação de rádio. Muito interessante. E, para terminar, e com a licença de vocês, eu cometi um erro grave no final do meu discurso, na abertura. Eu agradeci a todo mundo, autoridade, expositor, vocês que estão aí, tal. E esqueci a pessoa mais importante, que é a minha esposa. Aí eu cheguei no quarto, eu pedi perdão, quase me ajoelhei, chorei, disse, meu Deus, eu estava um pouco nervoso, eu me atrapalhei. Então, desculpa, querida, porque ela sempre disse, pô, de novo, Florianópolis, tu tens família lá? Eu disse, não, é o congresso. E as minhas filhas também me cobravam, e sempre fico preocupado, né, pegar a estrada, volta, fica um dia lá, tal. Então, querida, ela está aqui, muito obrigado. Desculpe, obrigado pela compreensão. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Nós vamos tomar um cafezinho e vamos para o workshop. Só queria falar só mais uma coisa, agradeço, parabéns aí para a Caerte, parabéns a todos vocês. Só queria deixar mais uma mensagem, gente. Aproveitem as possibilidades que a Cantar Ibope Mídia está abrindo ao mercado. Estamos falando de rádio e agências, também com olho no rádio, né? Nunca a gente possibilitou tanto experimentações gratuitas, trials, né? Conversem com o Neto, conversem comigo. Existem possibilidades para todos os tamanhos de agências e tamanhos de rádios. É isso. Parabéns aí a todos da Caerte. Paulinho, obrigado. Valeu, obrigado mesmo. Viu? Parabéns, cara. Obrigado a todos.